Olá, sétimo ano! A gente começa mais uma aula agora de artes. Eu sou a professora Daniele Viana. Eu tenho alguns recados, né, antes de dar início à aula. Um deles é para quando vocês forem na sala de aula virtual, quando vocês forem no primeiro link que tem lá nas atividades obrigatórias, quando vocês resolverem essas atividades, automaticamente vocês vão ter a presença já. Tanto acertando quanto errando as atividades. Para o pessoal que pega as atividades nas escolas, vocês, se tiverem oportunidade também, vocês podem resolver as questões que tem lá no Classroom. Então, a nossa aula de hoje é sobre a escultura ao longo do tempo, tá? A gente vai falar do Barroco e do Renascimento, é a nossa aula de número 22. A gente vai focar mais na escultura e vamos falar de dois movimentos, que é o Barroco e o Renascimento. Só que eles não são tão características de movimento como os de vanguarda, lá que a gente aprendeu sobre a arte moderna. Então a gente vai relacionando algumas características, vocês vão ver que tem muito a ver, principalmente com a literatura, tanto é que existe esses movimentos literários também. Então, relembrando, né, na aula passada a gente falou da relação entre arte e religião. Isso é um assunto que tem bastante a ver com o que vai ser trabalhado hoje também. Afinal, no período lá do Barroco e do Renascimento, a religião também era muito presente em ligação com a arte também. Desde os tempos mais remotos e também no presente, porém as intenções são diferentes, né? Então a gente vai falar também dessas intenções diferentes que são colocadas ali entre o artista e a obra de arte. A gente falou sobre monumentos religiosos na aula passada, tem um pouco a ver essa aula também. Conflitos, tanto quanto ao uso das imagens, na religião a gente vai ver que esses conflitos continuam presentes e o tanto que eles têm a ver, quanto que eles englobam a arte. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre esculpir novamente, né? Vamos relembrar o que é esculpir e a que materiais isso está relacionado. Adicionar mais razão, mais emoção. A gente vai ver que entre Barroco e Renascimento, a maior diferença é a questão do racional e do emotivo. Quando que o artista coloca uma coisa mais do que outra? Será que é possível dividir essas duas sensações, esses dois objetivos ao se fazer arte? Aí a gente vai analisar as esculturas do artista Michelangelo, representante do Renascimento, e do Bernini, um dos representantes do Barroco. A gente vai apontar para os contextos históricos e a gente vai ler um pouco do Umberto Eco, que é um grande historiador da arte, é grande pesquisador dessa área. E a gente vai falar do Barroco do Aleijadinho, que é um caso já no Brasil. Então, esculpir. A gente vai falar do mármore e da pedra-sabão. Então, assim, o mármore, aqui eu trouxe uma imagem, vocês podem observar. Imagine um bloco de pedra, né, de mármore completo. Lá o Michelangelo, por exemplo, usou um bloco de 5 toneladas e foi esculpindo direto. E o mármore é uma pedra bem dura que tem que se utilizar instrumentos para ir retirando a figura desse bloco de pedra. Então aqui a gente tem uma escultura ali que estava sendo feita pelo Michelangelo, ele morreu antes de finalizar, né? Ou ele deixou de lado, não se sabe, mas ali vocês podem ver que está sobressaindo ali uma forma humana de um homem carregando alguma coisa. Então, para vocês terem a noção de como que vai se retirando a figura desse bloco de pedra. A pedra-sabão, ela foi utilizada pelo Aleijadinho, né? A gente vai ver algumas esculturas dele e é uma pedra mais maleável, mais fácil de se esculpir, mas ambas têm o trabalho de esculpir mesmo, que é retirar com algum instrumento e retirando partes, talhando esse material que é duro, que é a pedra. Vocês vão ver que assim não tem uma diferença tão explícita entre
as esculturas que a gente vai observar. Mas ali eu coloquei que a função, a intenção e os materiais. A gente pode observar essas esculturas e retirando, entendendo melhor as características das pessoas naquele momento, quais eram as ideias com que se relacionava o artista, qual era o ambiente onde ele estava inserido, qual a intenção que ele estava inserido, né? Então, a história da arte é isso, na verdade, a gente discute todas essas ideias. Adicionar mais razão ou mais emoção. Agora, aquela de refletir um pouco sobre isso. Então, por exemplo, a razão, a gente diz assim, quando se age com a mente. A observação, a lógica, a coerência, o conhecimento científico. Então, no Renascimento, eles estavam ali numa busca muito grande por conhecer o mundo. Então, eles tinham... A Idade Média era quando a igreja dominava muito intelectualmente as pessoas. Então, para se entender os acontecimentos ao nosso redor, né, as pessoas iam direto nos escritos bíblicos, né, nas histórias que se contavam. E a igreja detinha esse poder sobre o conhecimento. Já no Renascimento, não. Eles acreditam nesse potencial humano de compreender, de analisar cientificamente as questões. Então, eles começam a se voltar novamente para os clássicos gregos, para os filósofos gregos, lê-los e poder refletir. Então, para eles, o humano, ele tinha esse poder de conseguir conhecer o mundo real através da ciência. Então, eles acreditavam esse pensamento mais racional. Já a emoção, agir com o coração. Então, quando se age com o coração, por exemplo, numa briga, né? Talvez a razão não esteja tão presente, a emoção está ali que demanda, né? Porque se fosse pensar, realmente não é algo tão lógico você brigar, você se machucar, ou machucar o outro. Mas a emoção está ali presente. Ou talvez uma comemoração, por exemplo, for assistir um jogo de futebol, várias pessoas unidas, juntas e tal. Isso tem a ver com a emoção, com aquele ritual ali, com aquela satisfação. Traz energia e intensidade, é algo místico, é uma sensação que nos move, mas nem sempre é o mais racional, o mais lógico, o mais bem pensado. Só lembrando que a razão e a emoção elas não se encontram verdadeiramente separadas. Quando a gente vai avaliar as obras, não quer dizer que uma seja total emoção, excluindo a razão. Vocês podem ver em vocês mesmo que é difícil separar o que é racional, o que é emocional, nas atitudes que a gente toma. Mas mesmo assim, a gente vai fazer esse exercício de se pensar o que é uma arte com uma maior quantidade de razão ou uma maior quantidade de emoção. É possível colocar uma quantidade maior de uma ou de outra no fazer artístico? Essa é a pergunta que eu lanço. Vou deixar aqui um tempo para vocês refletirem também. Você acha que uma obra em que o artista colocou muita emoção pode ser, ali tá bom, mas uma obra pode ser boa? E o contrário, em que o artista usou muito mais razão? Quais seriam as características de cada trabalho artístico? Vou deixar um tempinho para vocês observarem essas questões.
Então, vai do gosto de cada um, imagino, se pensar o que seria um trabalho mais racional ou mais emotivo, né? O que seria melhor ou pior. Acredito que vai do gosto. Mas as características, acho que vocês conseguiram imaginar algumas e a gente vai ver também analisando os trabalhos dos artistas. Então, assim, analisando imagens. Então, quais são as que a gente vai ter? A gente vai ter a primeira imagem, que é o Davi, né? Feita entre 1501 e 1504, se demorava muito para fazer uma escultura, né? Ela é do Michelangelo, de Ludovico Buonarroti, mais conhecido como Michelangelo, tá? Italiano. E a segunda também é do Davi, então seria o mesmo tema, né? De Gian Lorenzo Bernini. Só que assim, a primeira imagem a gente vai ver relacionada ao Renascimento, o primeiro Davi, e o segundo Davi ao Barroco. Então, isso é uma característica tanto desse período, né, do Renascimento, quanto do Barroco, quanto do Neoclassicismo, questões que a gente vai aprender nas próximas aulas. A repetição de temas e temas relacionados a temas bíblicos e também à mitologia grega. No caso, Davi é uma história bíblica. O Davi, ele matou um gigante a pedradas, e ele era um garoto, ele era bem jovem e não tinha experiência em luta, mas ele conseguiu por causa da fé dele, né? Então tem essa relação bíblica. Então eu vou aqui essa escultura que é do Michelangelo, ela mede mais de 5 metros de altura, né? E ela é esculpida em mármore, então vou deixar um tempinho para vocês observarem, já eu retorno com a descrição e com as conclusões. Então, na imagem, né, a gente tem 3 imagens, na verdade, e uma é a figura inteira da escultura do Michelangelo e a escultura do Michelangelo representando Davi. Nas 2 fotos ali eu vou ter detalhes, né, um da mão e outro da face. Então a gente pode ver que esse Davi, ele tá numa pose assim que lembra uma serenidade. Então parece que ele está tranquilo, Davi que vai enfrentar uma batalha contra um gigante. Ele está com o olhar atento, mas ele está bem tranquilo assim. E a gente vê que essa escultura ela foi esculpida pensando em mostrar toda a beleza do corpo físico mesmo, do corpo de atleta, por exemplo, que também era um dos ideais de beleza lá do Renascimento. Então a gente vê essa figura desse homem, um homem jovem, olhando em direção, se vocês olharem ali na mão dele, que tem no detalhe, ele está segurando a pedra. Então, que ele vai atacar no gigante, né? Então aqui, algumas observações possíveis. Davi e Michelangelo, posição e face mais serenos, contemplativo, exposição da beleza física e conhecimento anatômico. O tamanho bem empilhado torna mais distante e divino. Então, quando Michelangelo fez esse trabalho, ele escolheu lá uma pedra de 5 toneladas e a esculpiu ali. E é um trabalho enorme, ele levou bastante tempo fazendo.
E o fato dele ser bastante ampliado dá uma característica de divindade, né, para o Davi. Então a pessoa tem que olhar para cima, assim, para observar a figura. Inclusive, talvez a cabeça dele, os braços sejam meio desproporcionais, um pouco grandes, mas essa era a intenção do Michelangelo, porque a ideia era que se olhasse de baixo para cima a figura e tivesse essa apreensão. Agora a gente vai ver Davi também, só que pelo olhar do Bernini, né? Já essa escultura tem 1,70 de altura, que é o tamanho natural. Quando a gente diz tamanho natural, é o nosso tamanho, né, das pessoas que convivem com a gente, né? Geralmente um homem mais baixo, de 1,70 de altura. E foi esculpido em mármore também, assim como o trabalho do Michelangelo. Então vou deixar mais um tempinho para vocês observarem. Então, à primeira vista a gente já vê que o trabalho do Bernini é bem diferente do Michelangelo, apesar de ser o mesmo tema, os dois são do Davi, e quando ele vai atirar pedra no gigante. O do Michelangelo, ele parece estar num momento anterior, só observando, né? Enquanto do Bernini já está no momento de ação. Vocês podem reparar ali nos detalhes que a mão e o rosto já diferente do Davi de Michelangelo, ele já está bem mais expressivo, né? Já coloca a ação do Davi no olhar dele, as intenções, meio que a gente completa o movimento com a nossa imaginação, né? A gente já vê a ação ali dele jogando, indo tacar a pedra. A gente vê também uma quantidade de materiais maior, assim, tem um tecido que encobre ele, mais detalhes nesse tecido, né? E também chama atenção a diferença quanto ao tamanho, porque esse do Bernini, essa escultura, ela é tamanho real. Então, vamos ver aqui algumas características. A expressividade mais dramática com as emoções, né, mais aparentes. A movimentação é mais ágil, mais elementos de adorno. Adorno são esses enfeites, esse tecido, que diferente do trabalho do Michelangelo, né, que o do Michelangelo ele quis só mostrar o físico mesmo, quis trabalhar esse corpo humano. Já esse não, ele quis mostrar esses adornos, essa noção de movimento. O tamanho natural acaba aproximando o observador que pode se imaginar dentro da cena. Então, enquanto o do Michelangelo ele quer distanciar, colocar como algo divino, idealizado, o do Bernini, né, essa estátua do Davi, quer aproximar do público, faz o tamanho mais natural, ele quer quase como uma encenação teatral. Agora eu vou dar uma atividade aqui para vocês. Que palavra se adapta melhor ao espaço deixado na frase a seguir? A palavra, pontilhado, significa nascer novamente ou ressurgir. Quando as pessoas queriam elogiar um poeta, um artista desse período, diziam que a sua obra era tão boa quanto a dos antigos. E essa frase é do Gombrich, um grande estudioso da arte também. Então eu coloquei aqui os dois movimentos, né, que a gente está estudando, o Barroco e o Renascimento, para vocês pensarem qual se adapta melhor àquele espaço deixado. Eu vou deixar um tempinho para vocês resolverem também.
Então, resposta correta, que preenche melhor aquele espaço, é o Renascimento, né? É o Renascimento que valorizava esse discurso baseado nos gregos antigos, né? Que eu falei para vocês, que é essa ideia de conhecer o mundo ao redor, de não ficar só com o pensamento religioso, mas também tirar as próprias conclusões a partir da ciência, é do Renascimento. Então, por isso, ser um bom artista era se igualar a esses modelos mais clássicos, né? Que daí eu coloquei a observação para vocês lembrarem, né? Por que é do Renascimento. E agora a gente vai falar do contexto daqueles trabalhos que eu mostrei, né? Então, o Renascimento. Só lembrando que eu estou falando da Europa aqui, tá? Eu estou falando do continente europeu, mais especificamente a Itália nesse momento, que tem uma forte influência do Barroco e do Renascimento, mas isso se dissemina para outros países, né? Outros países europeus, mas no momento a gente está estudando a Europa. Então, mais ou menos no século XIV ao XVI, né? Essa grande influência do Renascimento. Já falei para você sobre a influência clássica, da simetria e da proporção, que é aquela coisa de você pensar como construir uma figura simétrica, proporcional, harmônica para boa visualização. A valorização da capacidade técnica e do conhecimento racional humano. Aqui eu coloquei antropocentrismo. Vocês devem estudar na disciplina de História sobre o antropocentrismo, que é essa confiabilidade que se desenvolve na capacidade humana mesmo, seja artística, seja científica. Só que acontece, acaba isso entrando um pouco em uma tensão com a igreja, porque a igreja vai perdendo espaço, né? Ao ponto que se olha mais para a ciência, embora os artistas continuassem com os temas cristãos, continuassem colocando esse tipo de pensamento, porque não há uma quebra total, né? Começam a surgir outras religiões, por exemplo, que antes o cristianismo era dominante, começa a se fazer outras religiões pedindo mais acesso da população a pelo menos ler e tirar suas próprias conclusões dos estudos bíblicos, por exemplo. O contexto da segunda imagem, que é o Barroco, que é um pouquinho posterior, veja, o século, é um impulso da Contra-Reforma Católica. O que acontece? Como o Renascimento ele tem essa mudança de pensamento, de conhecimento, trazendo mais reflexões e começa a se acreditar mais nas capacidades humanas de conhecer o mundo ao redor, então não é só a Igreja Católica que tem a palavra, né, sobre a realidade. Então, essa Contra-Reforma contra o período de reforma da religião mesmo que estava ocorrendo, estavam se diferenciando outras religiões. E a Contra-Reforma vem promovida pela Igreja Católica para retomar, e ela tem muito a ver com o Barroco. Então, o que acontece? O Barroco tem figuras muito expressivas, que chegam muito próximas do público, que trazem uma emotividade muito grande. E isso para trazer talvez o sentimento religioso, trazer a espiritualidade. Então, isso tem bastante a ver com a Contra-Reforma Católica, tá? E o estilo do Barroco é em que a intenção é emocionar e elevar a espiritualidade. Então, eles acabam trazendo a arte para esse papel, de retornar essa função de ligar com o espiritual. Aqui eu trouxe uma frase do Umberto Eco para a gente, né, que é um professor e filósofo italiano. Não há uma linha que não guie o olho para um além a ser atingido. Não há uma linha que não se carregue de tensão. A beleza imóvel e inanimada do modelo clássico substituiu-se uma beleza dramaticamente tensa. Então, o que ele está falando? As linhas do Barroco, vocês podem pensar até na figura do Davi, do Bernini, aquele que está tirando a pedra, que as linhas são tortuosas, não há uma linha que não guie para um além. Então, é como se essas linhas elas levassem para esse mundo mais espiritual. Não há uma linha que não se carregue de tensão. Daí ele está falando que a beleza imóvel e inanimada, claro que o Renascimento ele consegue atingir assim uma ilusão de movimentação bastante grande. Só que comparado com o Barroco, o Umberto Eco coloca lá que é uma beleza imóvel e inanimada. Uma beleza mais dramaticamente tensa, que seria essa do Barroco. Continuando. Aqui eu trouxe uma imagem
esculpidos em pedra-sabão, que aqui já é do Aleijadinho, que é o período de exploração do ouro no Brasil, né, em Minas Gerais. E ali vai se desenvolver algo muito interessante do barroco, né, que vem com o barroco português, principalmente. Da Itália, teve essa influência em Portugal, que trouxeram para o Brasil. E aqui no Brasil a gente consegue desenvolver algo bem diferenciado. Então, as esculturas do Aleijadinho são bastante dramáticas, trazem uma noção de sofrimento muito grande. Então, vocês podem ver ali que tem várias passagens da Bíblia que ele esculpiu. Aqui, o nome daquela obra é Passos da Paixão de Cristo, né? E os períodos de exploração do ouro. Daí trouxe esse exemplo e daí trouxe mais outros nomes aqui que eu só vou deixar para quem tiver curiosidade, que são de outros artistas com influência do barroco. E eu não trouxe só escultores, mas também poetas e pintores, né, para mostrar que o barroco é um movimento que cheio de ideias e conceitos que se expande por várias áreas do conhecimento e da arte. Agora a gente vai para o nosso quiz. Michelangelo produziu muitas esculturas utilizando. Então, lembrando lá, o Michelangelo é do Renascimento. Vou deixar um tempo para vocês responderem essa questão. O Michelangelo, ele produziu muitas esculturas utilizando, né, pedra-sabão, que é a A, B, sabão, C, colagem tridimensional ou D, mármore. Qual é a resposta? A resposta é o D, mármore. Fácil essa, né? Mármore é aquela pedra branca que vocês viram ali as esculturas do Davi, tanto do Bernini quanto do Michelangelo. Então, ela é bem clássica, ela aparece muito em muitos trabalhos do período. 2. Pode-se dizer que os artistas do barroco buscaram exaltar emoções, pois, né, as obras são evidentemente passivas e serenas. B. Há pouca expressividade nas pinturas. C. As esculturas demonstram poses e feições dramáticas. D. Discordavam da religião. Deixar um tempo para vocês refletirem.
Qualquer resposta das duas pode-se dizer que os artistas do Barroco buscaram exaltar as emoções, pois a alternativa correta é a C. As esculturas demonstram poses e feições dramáticas. Então, dramáticas liguem às sensações, né, às emoções. Então, quando tem aquele rosto bem expressivo, tentando mostrar mesmo o que o personagem está sentindo, ou aquelas poses mais nesse sentido também, então pense no Barroco. Questão número 3. Sobre o Barroco no Brasil, assinale a alternativa correta. A. Pouco difere do Barroco italiano. B. Em Minas Gerais, destacou-se a escultura Aleijadinho. C. Ocorreu apenas no Paraná. D. Não houve influência no Brasil, pois ele ainda não havia sido colonizado. Deixar um tempo para responder. Sobre o Barroco no Brasil, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a B. Foi em Minas Gerais, destacou-se o escultor Aleijadinho. Em Minas Gerais, o Brasil já tinha sido colonizado, sim, e ele estava passando por uma grande exploração de ouro que tinha sido encontrado justamente em Minas, né, que foi onde explodiu essa grande criatividade do Aleijadinho, a influência do Barroco, ligada ali às religiões e de forma bastante popular e bastante diferenciada do Barroco italiano. Agora a gente vai para os nossos testes. O Renascimento foi, né, a resposta correta. A. Um período em que se priorizou os sentimentos na arte em detrimento da razão. B. Período em que houve uma revalorização da crítica filosófica e da ciência. Tempo para vocês pensarem.
Renascimento foi? A alternativa correta é B, um período em que houve uma revalorização da crítica filosófica e da ciência. Então, Renascimento, lembre sempre da palavra renascer, né, que é esse retorno, né, ao período clássico, que é o grego e o romano. Então, trazendo um pouco assim dos questionamentos que os filósofos se faziam, essa questão de refletir mesmo, de ter a capacidade de refletir sobre o mundo e não apenas aceitar as ideias colocadas pela igreja. Sobre a arte renascentista e barroca, é correto afirmar: A. Ambas traziam temas religiosos. B. Apenas no barroco houve produção com temas religiosos. Um tempo para vocês. Sobre a arte renascentista e barroca, que é correto afirmar. A alternativa correta é a. Ambas traziam temas religiosos, ou seja, por mais que no Renascimento tenha questionado as questões religiosas, né, não quer dizer que eles discordassem, não quer dizer que eles não fossem religiosos, né, muitos eram, e essas coisas elas não acontecem de uma hora para outra, essa quebra, assim, de mudanças culturais, por exemplo, elas demoram muito, então a gente vê muita representação de temas religiosos também no Renascimento. 3. A arte de Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, né? Que é o apelido, se ajusta melhor ao A. Barroco, por conta da dramaticidade e forte emoção contida. B. Renascimento, por conta do uso da pedra-sabão. Deixa um tempo para vocês responderem, já retorno.
A arte de Antônio Francisco Lisboa, né, que a gente conhece muito por Aleijadinho, se ajusta melhor ao barroco, por conta da dramaticidade e forte emoção contida. Então, se a gente observar o trabalho do Aleijadinho, principalmente as feições dos personagens, a gente vai ver muito em comum com essa dramaticidade do barroco. Talvez a gente não veja tanto assim próximo do barroco que a gente analisou aqui em aula, mas a gente tem que pensar que essa ideia de emoção contida na obra, né, é a síntese do barroco, porém ele foi se desenvolvendo em vários formatos. Então, por exemplo, o barroco em Portugal já era mais parecido com o que o Aleijadinho adota. Também ele inseriu características da arte popular no trabalho dele. Então, aqui eu vou fazer uma revisão da nossa aula. A gente falou sobre a escultura, descobrir a figura através da pedra, né, e retirando o material. Quando a razão se sobrepõe, a gente tem o Renascimento, e quando a emoção se sobrepõe, a gente tem o Barroco. A gente analisou a figura, o trabalho do Michelangelo, e do Bernini, e do Aleijadinho, que é brasileiro. Então a aula vai ficando por aqui, agradeço para quem viu até o final, não esqueçam de fazer lá as atividades no Classroom, espero vocês na próxima. Obrigada!